Ah, então quer dizer que o criador de Undertale e Deltarune, Toby Fox, odeia brasileiro? Sabia que um dia isso ia acontecer? Não, calma lá, não é bem assim também. Apesar que a situação realmente tá bem inflamada e tem muita gente passando essa narrativa pra frente, principalmente lá no Twitter, a gente não entra naquele lugar, né? O Toby Fox sim falou a maior merda que ele poderia falar e dá desculpa pra Undertale, um jogo que já foi lançado há 10 anos atrás, não tem uma tradução oficial até agora, porque o Toby Fox falou que basicamente eu só vou traduzir quando aprender a falar a língua. É isso, cara, é isso. Foda! E por mais que essa seja uma situação negativa, eu acho que a resposta que as pessoas estão tendo quanto a isso, principalmente os brasileiros, é muito boa, tá ligado? Eu fico muito feliz que a gente não esteja mais aceitando os jogos não terem pelo menos ali uma traduçãozinha básica, tá ligado? Precisa ser aquela localização profunda, mas pelo menos uma tradução. Então eu quero elaborar um pouco disso aqui, explicar o que tá rolando nessa treta e também dar os meus pensamentos gamers. Porque vocês estão ligados que eu sou gamer. Então beleza, sem mais delongas, vamos entender o que tá pegando. Bom, primeiramente vamos começar explicando a treta em si. Eu acredito que todo mundo aí já saiba quem é o Toby Fox, talvez tenha ouvido falar de Undertale ou do seu jogo mais recente que ainda tá em andamento, o Deltarune. Às vezes você não jogou o jogo diretamente, mas você viu aquela apresentação que uns malucos do circo fizeram pro Papa tocando Megalovania. Isso aconteceu, mas Undertale não só foi um dos jogos mais influentes na cena indie de 2015, fazendo até alguns canais conseguirem ter uma repaginada total, como o nosso queridíssimo Core das antigas, que agora é só o Core, né? Ele começou a fazer esse conteúdo de Undertale e foi o que deu uma guinada boa ali, pra depois ele engajar vários outros tipos de vídeos diferentes, de FNAF, os caralho. E isso não aconteceu só com o Core, vários canais brasileiros e da gringa principalmente, que começaram a falar disso, estavam recebendo mais atenção pra esse meio indie, que antes já tinha uma atenção, mas era um pouquinho menos do que depois de Undertale, tá ligado? Tendo literalmente vivido e acompanhado de perto isso rolando, eu sinto que as pessoas começaram a olhar melhor pros jogos indies depois que isso aconteceu. A atenção realmente foi algo meio expansivo, tá ligado? E a popularidade de Undertale foi tanta que o Toby Fox foi de um mero desenvolvedor indie, alguém pequeno, fudido das pernas, sem dinheiro, pra um milionário, tá ligado? O Toby Fox tem muito dinheiro e eu já tô deixando isso bem claro, porque não dá pra colocar ele no mesmo patamar que o Jorginho, que tá programando o jogo dele na garagem, ou até mesmo outros desenvolvedores indies, por mais que sim, Undertale e Deltarune sejam jogos indies, eu só quero deixar isso bem claro, porque vai fazer sentido já já, que o Toby Fox, ele tem um pataco do caralho. Mas beleza, a treta em si já era um bagulho que tava querendo explodir há um bom tempo. Muitas pessoas, não só brasileiros ou rapaziada aqui da América Latina, estavam reclamando do jogo não ter uma tradução oficial, e só traduções de fãs. E não era só a gente pros lados de cá, o jogo não tem uma versão em russo, em alemão, na maioria das línguas. O que quando o jogo lançou, tá ligado? Ok, dá pra entender, né? Tava ali de início, mas tipo, depois de 10 anos, a gente ainda não tem isso pro Undertale. Sei lá, hein? Mas a faísca que começou tudo isso foi dia 27 de março de 2026, que o Toby Fox, ele fez um repost dessa página aqui, que é uma orquestra de Undertale muito maneira, que eles estavam fazendo a Tour Mundial. E aí você fala, né, turnê mundial, né? Vamos dar uma olhada aqui nos lugares que eles vão passar, né? Aí tem Estados Unidos, Europa, Canadá, Reino Unido, Ásia e Austrália. Eu sinto que tá faltando alguns lugares aí, hein, Toby Fox? E é aqui que as coisas começaram, meio que isso reviveu o discurso, tá ligado? No caso aqui, né, é um bagulho que tá um pouco pra além do controle do Toby Fox em si, né, porque é uma orquestra inteira, são diversas e diversas pessoas, deve ter um custo do caralho fazer isso daí, eu não sei se é ele que tá por trás, bancando tudo, então... Independente, tá? Isso daqui não é muito do problema, mas isso que iniciou toda essa discussão. O problema veio quando ele fez esse post aqui. O Toby Fox tá agradecendo aqui em japonês e em inglês, porque ele manja de japonês, falando que o jogo Off recentemente teve uma tradução oficial pra japonês. O trailer tá muito maneiro, mesmo se você não falar japonês. Off esse que é um dos meus RPGs favoritos, eu amo muito esse jogo e eu tenho umas curiosidades pra trazer pra você. E aqui nos comentários, mané, ó, é só gente zoando o Toby Fox. Tem até o Gema Please aqui. Não, pera aí, agora tem que ouvir. Sou brasileiro! Não sei esse negócio de Tanaka! Haxixe! Não sei! Eu acho que o Gema Please, ele
cuspiu barras aí, né? E todo mundo começou a criticar isso, tipo, porra, Toby, por que você não faz a tradução do seu jogo, tá ligado? Tipo, Off não tem só uma tradução em japonês, ele tem várias línguas diferentes também. Off recentemente relançou pra alguns consoles, inclusive pra PC, e eu extremamente recomendo que você jogue esse jogo é legal pra caralho. A gente tem aqui que ele tem em português, inglês, francês, italiano, espanhol e outros 7 idiomas, tá ligado? O bagulho tem coisa pra caralho ainda por cima. Off esse que foi feito pelo quadrinista Mortis Ghost. Ele é um francês, o jogo não era tão popular quanto ele é hoje em dia, e o único motivo de Off ter explodido e furado a bolha foi porque alguns fãs fizeram uma tradução do jogo inteira do francês pro inglês. Não porque o Mortis Ghost não queria, porque o jogo era literalmente um projeto de lado dele, assim, tá ligado? Ele nunca nem lançou outro jogo depois desse, se eu não me engano, ele continuou os quadrinhos dele, mas vê como é importante a tradução para o jogo atingir mais pessoas, tanto que vendo isso, no relançamento do jogo, o Mortis Ghost fez questão de contratar vários times de tradução para poder localizar o jogo para várias pessoas diferentes. Mas agora, vamos ver o que o Toby Fox respondeu para essas críticas que ele tava levando. Assim, ele deu uma... Assim, que resposta merda, tipo, de verdade. Ele postou no Blue Sky isso daqui, ó. Uma mensagem pros meus fãs da América Latina. A gente tem 2 páginas de texto aqui, mas eu vou ler as principais aqui pra vocês terem o contexto necessário. E não se preocupa, tá? Eu vou traduzir pra português, porque por mais que essa seja uma mensagem pros fãs dele da América Latina, você tem que falar inglês pra ler. Mas pode deixar comigo. Recentemente, o Fangamer fez um pedido pra eu fazer um post sobre a tradução de Off pra japonês. Bom, e as respostas daquele post, eu notei alguma frustração dos fãs da América Latina. E deixa eu explicar algumas coisas quanto a isso. Existe uma série de concertos licenciada de Undertale que, infelizmente, não tem nenhum show na América Latina. Eu fiz o retweet dos horários deles a pedido dos caras, mas eu não tenho praticamente nenhum envolvimento com o concerto ou aonde eles vão performar, mas os organizadores escutaram todo o entusiasmo da América Latina e eu, pessoalmente, acho que seria bom eles fazerem performances aí. Isso daí é o primeiro ponto que eu falei, né? Eu imaginava que seria assim mesmo, né? Porque uma orquestra é um bagulho muito grande assim pra você acabar coordenando. Então, bom, isso aí tá explicado, mas a pior parte vem agora. Vale citar que ele também fala sobre enviar produtos oficiais de Undertale aqui pro Brasil, né, ou pra América Latina como um todo, ele não fala especificamente do Brasil, que os custos são meio altos. E aqui no Brasil, eu não sei na América Latina inteira, mas aqui no Brasil, essa parte eu entendo, viu? Essa parte é uma merda, mas... Ok, agora a gente vem pra parte que aí ele chapou o globo 100%. Infelizmente, não tem nenhuma tradução de Undertale em outras línguas além de japonês. Isso inclui espanhol, português brasileiro, mas também várias outras línguas. Chinês, coreano, russo, francês, alemão, italiano e muitos mais. Eu sei que é uma merda não ter uma tradução oficial de Undertale, mas eu quero deixar isso bem claro, que não é por conta de nenhuma raiva que eu tenho contra outros países. É porque se eu for lançar algo oficial, eu quero que combine com a minha visão. Eu fui capaz de fazer isso com a versão em japonês porque eu sei falar em japonês. E eu trabalhei muito perto com um tradutor brilhante durante todo esse texto e checando as coisas. Eu não sou contra nenhuma tradução oficial de outras línguas, mas eu não consigo fazer isso funcionar da mesma maneira. No passado eu até tentei olhar algumas outras opções com a minha publicadora, mas nada apareceu ainda. Então eu talvez tenha que tentar uma aproximação diferente. Então basicamente o que o Toby Fox falou foi: até eu saber todas as línguas do mundo, não tem como eu fazer uma tradução porque eu não vou conseguir supervisionar de perto. Então agora, vamos explicar por que isso não faz o menor sentido e eu acho até muito insensível por parte do Toby Fox tá com essa visão absurda aí dele. Bom, vamos lá. Primeiramente, que Undertale, ele é um jogo muito baseado em textos, tá ligado? É muito historinha ali, você tem que ler, basicamente você tem que ler, tá ligado? Só que Undertale foi lançado em 2015, não relativo a jogos, mas muito antes disso, lá quando eu era criança, eu vi o quê? Dragon Ball dublado. Dragon Ball é japonês. E como é que eu consumi aquilo dublado? Eu entendi a obra, eu entendi as coisas que estavam rolando, o sistema de poder, tudo ali normal, porque desde aquela época a gente tinha times dedicados a isso. Jogos ainda não tinham essa parada. Isso começou a acontecer alguns anos no futuro. Porém, já existiam times dedicados a traduzir obras estrangeiras aqui no Brasil e eu te garanto que no mundo inteiro. Isso é um bagulho básico, porque a gente compartilha muitos desses conteúdos, ainda mais com a ascensão da internet, que além da gente ter fãs fazendo isso, meio que virou uma obrigação de jogos, principalmente AAAs, que eles têm o pataco pra fazer isso, contratarem times específicos pra fazer as traduções dos seus jogos, porque, mano,
vamos lá, rapaziada. Eu sei que falar inglês é um bagulho útil, eu sei falar inglês, tá ligado? Mas eu aprendi na marra, porque ou eu aprendia ou eu não jogava. Eu vim de uma época que não tinha tradução. O máximo que eu tinha era jogar Bakugan de PS2 em espanhol. E olhe lá, viu, amigão, porque, ai, esquece! E essa mesma regra começou a ser aplicada pro mercado indie a partir dos momentos que os desenvolvedores conseguiam ter mais condição para fazer os seus jogos em outras línguas. Acessibilidade é uma coisa extremamente importante. Ninguém deveria ser obrigado a aprender uma língua diferente para conseguir consumir um entretenimento. É óbvio que é muito bom você saber outra língua, o inglês principalmente, para você ter a opção de consumir algum conteúdo em inglês quando você quer. Mas, mano, eu, sabendo falar inglês, se eu tô jogando um jogo que tem a opção de jogar em português, eu vou jogar porque é o meu idioma nativo, tá ligado? A dublagem eu já gosto de ouvir um pouco mais no áudio original, dependendo do que eu tô assistindo, né? Animações eu 100% das vezes vejo em português, porque eu acho muito mais legal. Porém, a gente não tá nem falando de dublagem, rapaziada. A gente tá falando só de traduzir texto. Tá ligado? Não tem esse trabalho inteiro. Atualmente existem equipes dedicadas no mundo indie a fazer traduções de jogos. Jogos esses muito mais complexos ou com muito mais diálogos do que o Undertale. Um exemplo disso é Hades, tanto o Hades 1 como o Hades 2. O jogo não tem uma dublagem em português, mas todo o resto do jogo tá traduzido em português. E eu não vi uma alma falando que, ah não, mas você jogou em outra língua, você não viu a história certa. Você não viu a história certa, porque isso não existe. De verdade, rapaziada, até dei uma pesquisada aqui pra ver se eu vi algum exemplo mais fixo. Eu nunca vi pessoas reclamando que um jogo tinha uma tradução porca, tá ligado? Porque existe diferença de tradução pra localização. Tradução é você pegar um texto em outra língua e literalmente tentar deixar o mais próximo do original. A localização seria você dar aquela customizada em algumas coisas, colocar um ditado aqui e ali, alguma coisa que faz sentido pra gente. Um exemplo disso seria no Zelda Echoes of Wisdom, que esse inimigo que se chama Pia-Hat seria uma tradução pra chapéu de ervilha ou alguma coisa assim, foi traduzido pra Atakashi, porque ele ataca um abacaxi. Ah, os caras brincam muito. E isso que eu estou falando da Nintendo. O pior exemplo de todos os malucos estão lá traduzindo o jogo. Porra, Toby Fox, como que você não traduz, mano? Ah, Psyne, mas Undertale é um jogo complexo, pode destoar da visão no original do Toby Fox, ele não quer isso. Cara, assim, mano, você sabe outro desenvolvedor que é extremamente cri-cri na indústria? O Kojima. E o Kojima faz jogos em várias línguas diferentes. Mesmo que ele seja reportado como um cara chato nesse aspecto, ele tá lá fazendo jogos para terem acessibilidade para outras pessoas. Ele pode, obviamente, estar acompanhando de perto, mesmo não falando outra língua, porque normalmente, se a pessoa tá traduzindo do inglês pro português, a pessoa sabe falar inglês, então ela vai conseguir se comunicar com o criador original, no caso seria o Toby Fox, né? Mas a mesma coisa dá pra se aplicar com o Kojima. Esses estúdios que fazem traduções, eles não são estúdios amadores, rapaziada. É tipo o trabalho de uma equipe de múltiplas pessoas. É claro que eles vão fazer um bagulho o mais próximo, o mais certo possível. Esse medo que o Toby Fox tem não existe, é irreal. E antes de você falar, pô, Psyne, você tá comparando o cara que faz jogo AAA, que é o Kojima, com o Toby Fox? Amigão, o que o Toby Fox vendeu com Undertale, vendeu de merchan, de os caralho. Eu aposto a minha alma, amigão, que esse maluco tem uma grana fodida, beirando se não é milionário a esse ponto, cara. Porque é muita nota, rapaziada. Undertale não é um joguinho não, viado. Então recursos, obviamente ele tem, mas aí que entra outro ponto sobre essas traduções aí, que, mano, não importa a sua visão do jogo, que você quer que seja o mais próximo de não sei o que, você também tem que mesclar isso com gratidão ao seu público. Eu já disse isso diversas vezes, mas não existe youtuber, não existe jogo, não existe diretor, não existe pessoa famosa no mundo que alcance a fama dela sem ter a gente. Pessoas que estão ali comprando, apoiando, assistindo. Somos nós que damos fama pra qualquer jogo que existe com o nosso apoio, com o nosso engajamento, tá ligado? Então eu acho que sim, é válido ele ter apreço ali pela visão que ele tem do jogo, mas é um medo que não existe, entendeu? Você tem que colocar em primeiro lugar a sua fanbase, as pessoas que estão ali sempre te apoiando, falando, não, é isso aí, tá ligado? Ele não é um cara babaca que se mente um monte de briga, os caralho, um desenvolvedor cuzão. Não, cara, ele tá sempre ali dando atenção, os caralho, interagindo com a comunidade. Então, porra, mano, por que não devolver isso desse jeito? Dinheiro eu tenho certeza que não é um problema, então contrata o time mais
foda de tradução, com o maior repertório assim, e vai colocando os caras pra traduzir, tá ligado? Pô, 10 anos, rapaziada, e o jogo não tem uma versão pra outras línguas, isso não existe, mano. Sem contar que do jeito que ele falou, também fica tipo, ah, nem nunca vai ter, né? Porque eu preciso saber a língua pra conseguir acompanhar de perto. Cara, eu amo Undertale, eu gosto muito de Deltarune. Dá pra ver que a minha primeira tatuagem foi esse Mercy aqui de Undertale. Eu gosto bastante desse jogo, tá ligado? E eu gosto também do Toby Fox, tá ligado? Essa é uma questão que não é um bagulho de agora, tá ligado? O pessoal brasileiro já reclama, tem um bom tempo disso. Mas eu não acho que ele seja uma pessoa ruim, um cara péssimo, tá ligado? Eu acho que aí, mano, o ego subiu a cabeça nesse quesito. A gente tem obras extremamente mais complexas, absurdamente mais complicadas, tendo tradução, tendo o carinho que elas merecem pra todo mundo poder aproveitar. E por mais que essa treta tenha começado no Twitter, onde só tem pessoa desequilibrada que não sabe dar opinião, ou eles atacam ou eles não atacam, eu fico feliz que uma grande parte do público tá sabendo, tipo, fazer críticas quanto a isso, porque a gente não tá aceitando mais jogos sem tradução. Pô, mano, é mó galera, tá ligado? Pessoas que nem jogam jogos da Nintendo estavam reclamando, estavam sempre lá criticando a Nintendo por não ter tradução, e agora a gente tá começando, não são todos, mas tá lá, alguns estão aí. E é legal que a gente tem essa pressão até certo ponto com desenvolvedores gigantescos que nem o Toby Fox pra gente ter os jogos traduzidos, porque se um jogo que tá em acesso antecipado, por exemplo, só o sexto, esse jogo aí é maravilhoso, nunca ouvi falar do desenvolvedor, nem sei se ele fez alguma coisa antes, o bagulho é novo, o jogo vai lançar dia 10 de abril aí, bonito pra caralho, já tem várias línguas de um desenvolvedor aleatório, mano. Como é que não dá pra ter Undertale? Não fecha, não fecha. Então, mano, eu espero que algum dia ele possa compreender isso, ao invés de ficar deixando na mão das comunidades fazerem as traduções de fãs. Valeu, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Assuntinho paia, hein, mano? Assuntinho paia. Essa daqui eu fiquei decepcionado, vou falar pra vocês. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, apesar que esse vídeo aqui eu acho bem difícil tentar ficar do lado do Toby Fox, tá ligado? Eu só acho que foi uma baita de uma bola fora mesmo e não tem outro jeito de ver, mas independente, deixa aí nos comentários o que você tá achando sobre essa situação, porque por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem deixar a mensagem final do vídeo, que é, tá vendo ali na minha estante? Tem um Sans, o Sans do Undertale, e algum inscrito da BGS foi lá e me deu. Toby Fox, você tem 24 horas pra traduzir Undertale, senão eu vou tacar fogo naquele Sans. E você vai arruinar o presente de um inscrito. A culpa vai ser sua, hein, Toby Fox, toma cuidado.